Olá, amigos tricolores, começando mais uma dividida, dividindo com vocês opiniões e informações aqui no canal. Seja bem-vindo, hein? Nessa dividida a gente vai falar especialmente sobre a apresentação de Thiago Carpini nesta segunda-feira no centro de treinamento do Tricolor. Vamos decupar aí tudo, vamos detalhar tudo que foi perguntado e tudo que foi respondido pelo Thiago Carpini. Vamos falar também do possível destino do Thales Costa, né? E a respeito da chegada do empresário do Arboleda, certo? Muito bem, tá chegando aí? Se você puder, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Beleza? Então vamos falar aí a respeito dos principais pontos do Thiago Carpini, né, na entrevista coletiva. Em resumo, sem antes entrar nas respostas, importante salientar, ele se mostrou muito tranquilo, se mostrou muito maduro para responder as questões, não deslizou, não caiu nas pegadinhas, né, que são normais, né, às vezes o repórter lá, aquela perguntinha aqui, outra ali, para tentar cavar alguma coisa que faz parte, né, então ele se mostrou um cara muito estável, muito tranquilo para responder, deixando, na minha opinião, uma ótima impressão para um começo de trabalho, falando apenas da apresentação dele. Entre as questões que foram feitas aí ao Thiago Carpini, começando pelo ponto principal, a respeito da inexperiência. Ele foi questionado, pô, o que você tem para falar quando dizem que você é uma pessoa inexperiente para ocupar esse cargo? Se liga só na resposta do Carpini. Olha, eu tenho ouvido muito em relação à idade, é uma coisa que tem sido muito pauta em vários questionamentos, e acho perfeitamente aceitável. Mas eu me preparei para este momento, diz aí o Carpini. Eu vejo uma oportunidade muito grande, creio que nesse momento é a maior delas. Eu acho que a capacidade não está atrelada à idade. Agora, uma observação minha. De fato, capacidade nunca está atrelada à idade. Mas a gente sabe que a capacidade de desenvolver a sua capacidade, às vezes com a experiência, né? Tendo experiência, você tem mais facilidade para aplicar aquilo que você é capaz. Mas, cara, não por isso, tá certo, ele tem que fazer essa resposta mesmo, tem que dar essa resposta, né? Todo mundo foi jovem um dia, né? Teve uma primeira vez, essa é a minha primeira vez de dirigir um clube desse tamanho. E a gente só se torna mais experiente ou mais vivido em determinadas situações, passando por elas. Aqui nesse ponto, eu só espero que ele se torne mais vivido e mais experiente com boas situações, né? Porque eu não tô afim que ele amadureça pelo lado difícil da coisa no São Paulo. Porque se ele passar falando, olha, tô amadurecendo muito, tô apanhando bastante, isso... Se ele estiver apanhando muito, é um mau sinal para nós torcedores. Se ele estiver apanhando muito, é porque o São Paulo estará passando por momentos aí mais complexos. Mas, cara, resposta perfeita para quem tá lá e tem que dar atenção para a imprensa e, por que não, para toda a torcida. A respeito de reforços, de maneira geral, ele diz que assim, falta um lateral, falta um centroavante, que é também o meu pensamento, o pensamento de que muita gente, né, meu pensamento que é o externo aqui no Dividida, falta sim o lateral esquerdo, falta o centroavante, porém, como ele disse, né, ele vem um elenco claro, qualificado, acredito que precisa de peças pontuais, porém daqui a pouco podem surgir, se for uma boa oportunidade para o São Paulo. Ou seja, eu falei boa oportunidade, é o seguinte, que não custe caro, né, e que seja viável para os cofres do Tricolor. Se acontecer, tudo bem, se não acontecer, estou muito contente e otimista. Mas ele deixou claro, né, ele falou assim, ó, se não acontecer, tudo bem. Mas ele deixou claro, de antemão, sem começar muitos treinos, sem os jogos, ele precisa sim de um lateral esquerdo e de um centroavante. A respeito de titularidade de jogadores, é uma coisa que está muito na minha cabeça e também na cabeça dos torcedores. E é lógico que a pergunta, quando vem a respeito de titularidade de jogadores, ela é pertinente sim a Rames Rodrigues, né, a Luciano, ao Lucas não. Ao Lucas não. Quem faz pergunta sabe que o Lucas está tranquilo nisso, né? Mas a pergunta é principalmente em relação a Rames e Luciano, que tem aquela tendência que, de repente, se não forem titulares, podem causar algum tipo de mal-estar, né? E ele foi muito claro, olha, é impossível responder isso agora, né? Qual é o time titular? Isso é impossível. Como ele disse, se tivermos um dia de treino, vamos definir o plantel para os jogos, não tem como dizer se esse é titular ou não, vai jogar jogo a jogo, vamos intercalando. Se eu fosse definir 11
Impossível fazer isso num treino, e não é isso que acredito, não é dessa maneira que eu trabalho. Dentro do todo, do coletivo, vamos ter sempre essa característica. Pelo que eu já conheço dos atletas, a gente acompanha muito a trajetória. O Rames tem uma função mais específica. Detalhe, capítulo aqui importante a respeito do Rames. Ele encara que o Rames é, na verdade, o único meia que ele vê dentro do elenco do São Paulo. Destacou que o Lucas faz mais de uma função, o Luciano faz mais de uma função, o Rato, o Ferreira com o pé contrário, né? Ele encara o Rames como o 10 centralizado, né? Diz que, inclusive, ele teve uma situação semelhante no último trabalho dele, pelo Juventude, acho que ele aí, no caso, está falando de Nenê, e se o Nenê jogava, ele mudava o panorama do time. A respeito de atletas que não estão tão bem hoje, vamos lá, tipo Luan, ele disse que é o seguinte, ele não desiste de atletas, tá? Isso é um discurso que bate muito com aquilo que o Muricy já falava quando era treinador, que ele não desistia. Ele não desistiu do Danilo quando criticado, ele não desistiu do Hugo quando muito criticado. Ele fala assim, olha, abre aspas, eu tenho uma coisa comigo de nunca desistir das pessoas, mas todo mundo tem um limite. A gente vai tentando, oportunizando, fazendo enquanto você vê de lá pra cá alguma coisa. A partir do momento que a gente não vê isso, segue a fila, volta pro final, vem o próximo e o São Paulo precisa andar. Ou seja, ele não desiste das pessoas, mas não vai colocar o cargo dele e o futebol do São Paulo em risco em função de jogadores que não estão bem, mesmo que eles sejam mais paparicados ou sejam queridinhos. Ou seja, vai ter que mostrar para ele que merece a condição de jogar, né? E a respeito do Muricy Ramalho, ele foi muito claro, né? Ele quer que o Muricy seja para ele o Tele Santana. Como o Tele foi para o Muricy, ele gostaria que o Muricy fosse para ele o seu Tele Santana, né? Ele, inclusive, eu acho que é o tipo do cara que eu não acho que isso acontecia com o Rogério, não acho que isso aconteceu, por exemplo, com o Crespo, e não acho que isso deve ter acontecido com o Dorival Júnior, de alguém chegar e pedir conselhos ao Muricy. Isso eu estou chutando, porque eu não estou lá no dia a dia. Pode todo mundo ter pedido conselho para o Muricy, mas eu acho que até pela condição que ele chega, ele vai ser um cara que vai procurar dar uma escorada sempre que possível no Muricy Ramalho, né? Disse que é totalmente desprovido de vaidade. Isso também é muito importante para um técnico novo que chega agora no tricolor. Esse é um baita de um resumão aí, em 7 minutos e pouco eu já estou trazendo para você o que houve de mais importante na entrevista coletiva do Thiago Carpini. Agora papo rápido, tá? Informações aí. Thales Costa tem convite para jogar na Ucrânia pelo time do Policia. Eu não sei se é polícia ou é policia, né? Polícia ou policia. O Arboleda está chegando ao Brasil para tentar aí fazer a negociação com o São Paulo. Espero que esse empresário do Arboleda não encha muito o saco, né? Que o São Paulo estenda logo esse contrato do Arboleda para que todos sejam felizes e que a gente não fique suscetível a alguns boatos, a algumas notícias que possam querer cavar para que, de repente, possam selar aí um futuro mais curto na vida do Arboleda. Tomara que isso tudo se resolva rápido, porque o Arboleda é importante dentro das peças do tricolor. Olha, muito obrigado aqui pela audiência dentro do Dividida, e já queria chamar vocês aí nessa quarta-feira, hein? Quarta-feira, 8h30 da noite, tem uma Tricolive com o meu convidado especial, o Marcão. É isso aí, o Marcão, que é fã do Rato. Não para de chorar desde a saída de Dorival Júnior. Nem o Ordônio consegue consolá-lo, tá bom? Obrigado pela audiência, esperamos vocês, tá? Quarta-feira, numa Tricolive sensacional, às 8h30 da noite.